A seguir, Memória Viva, mais uma produção da TV Universitária. Memória Viva, apoio cultural, Sistema Fierne. Olá, o programa Memória Viva retorna pela sua TV Universitária, hoje para entrevistar um cidadão que é natural de João Pessoa, tem 67 anos, bacharel em Direito, com pós-graduação em Sociologia e Economia pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, foi pró-reitor adjunto de Assuntos Estudantis na gestão Genário Fonseca desta universidade, foi chefe do Departamento de Sociologia da Fundação José Augusto e do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da UFRN. Foi secretário-geral do Ministério da Administração na gestão do ministro Aloysio Alves, durante o governo Sarney. E, atualmente, é um aposentado, portanto, vive o seu ócio com dignidade, como professor do Departamento de Ciências Sociais da UFRN. Eu estou me referindo a essa querida figura de Jadelino Lucena Filho, que está nesse programa para ser entrevistado por dois queridíssimos amigos seus, Vicente Cerejo, que é jornalista, nosso colega, ex-diretor desta casa, e Vocísio Meira de Medeiros, professor da UFRN. Jadel, seja muito bem-vindo ao programa Memória Viva. Não vamos perder muito tempo, não. Vá logo abrindo e falando da sua infância. Vamos conversar para, a partir de então, você estabelecer esse diálogo aqui com essas duas grandes figuras e com esse velho conhecido. Seja muito bem-vindo. Eu agradeço o convite e participar desse programa, que eu acho um dos grandes programas culturais do Estado. Teve o seu primeiro período e agora, no segundo período, sob a sua direção. Quero, nesse instante, prestar uma homenagem a Carlos Lira, que durante o primeiro período foi a grande alma e o grande artífice de todo esse belo trabalho que foi feito em Memória Viva. Eu, como você disse, eu nasci em João Pessoa, mas desde 2 anos de idade eu moro em Natal. Sou cidadão natalense por coração. Fui criança na Cidade Alta. Frequentando a catedral, o catecismo de Querida, que ensinava a religião dando beliscão nos meninos e tudo, mas era uma forma de disciplinar. E com o Monsenhor Landim sendo vigário. Meu pai tinha 2 bares em Natal, o Botijinha, que ficava na Cidade Alta, na confluência da rua João Pessoa com a Princesa Isabel, e o Tabuleiro da Baiana, que ficava na Ribeira, no Square, num local público que foi cedido a ele, na Praça Augusto Severo, que foi cedido a ele pelo prefeito Gentil Ferreira. Ele ficou usando. Ele instalou o Tabuleiro da Baiana na época da guerra, em 1941, e depois instalou o Botijinha em 46, 47. O Botijinha ficava, como eu disse, na confluência da Princesa Isabel com a João Pessoa, e tinham nas outras esquinas a sorveteria Polar de Maninho de Souza, que era a sorveteria do tempo da guerra. Foi a sorveteria do tempo da guerra. Do outro lado tinha uma padaria, a padaria mais famosa do Natal, de seu Teódulo Sena, pai do meu colega de Marista Roberto Sena. E do lado de cá foi construído, logo depois da guerra, uma grande sorveteria moderna que marcou muito Natal, chamada Sorveteria Cruzeiro. Como criança, a partir de 10 anos de idade, eu comecei a trabalhar. Eu ajudava meu pai, estudava no Marista. Após o almoço, eu vinha, morava na Deodoro, dessa época, e vinha para o Botijinha, vamos dizer, rendê-lo para ele ir almoçar. Certo. Eu ficava até 3 horas da tarde, almoçar e descansar.
Nesse período eu convivi com muita gente da cidade. Lembro muito bem Luciano Duarte e João Beira Lima, jovens jornalistas, entendeu? Nessa época eles se aventuravam por esta profissão. E acadêmicos. Acadêmico era um negócio muito importante em Natal. Claro. Eu era acadêmico de Direito ou de Recife ou de Alagoas. De Alagoas. Ou de Alagoas. Entendeu? Os acadêmicos, quando chegavam nas férias de fim de ano, a cidade se transformava. E aí, os namoros, as festas, os jogos na Praça Pedro Velho, de voleibol, de basquete, era outra cidade. Adelino, nessa sorveteria O Cruzeiro, você tem uma participação interessantíssima. É que lhe chama a atenção o anúncio de uma exposição, você sobe a escada e você encontra o quê? Conta para os telespectadores. 10 anos de idade eu ouvi falar que tinha uma exposição de pintura. Exposição de pintura no primeiro andar da sorveteria Cruzeiro, né? Aí, eu, curioso, né, fui ver. Era a exposição de Nilton Navarro, em 1949. A primeira exposição, ele vindo de Recife, tendo seguido escola de pintura com grandes artistas pernambucanos, e trazendo toda a novidade do modernismo para a cidade. Eu me lembro bem que eram muitos quadros, era uma produção imensa, era uma exposição com muitos quadros. Mas teve 2 quadros, para a minha infância, que me chamaram a atenção, 2 nus artísticos. 2 nus artísticos, que Nilton estava chocando a cidade. Não era mais a exposição dos vasos de flores, da natureza morta, mas era mostrando 2 mulheres despidas. Para hoje, para esse menino de hoje, é um negócio tão normal. Mas 49? Em qualquer Há quase 60 anos. Quase 60 anos, entendeu? E ele ficou frustrado porque eu vi uma pessoa dizer, o que é isso aí em cima? E uma pessoa teria respondido, sem entender. Não sei, parece que é propaganda do Circo Nerino. O circo que está chegando. Que era o Circo Nerino. Ele frustrou-se diante dessa... A propósito desses dos artísticos, ele não intitulava alguns quadros com coisas como Sejamos docemente pornográficos. Um desses foi, que é um verso de Oswaldo de Andrade, né? Sejamos docemente pornográficos. Aquele dos frutos ao sol. Frutos do amor. Frutos do amor ao sol. Pronto, eram esses 2 nus. Inclusive órgãos sexuais, uma coisa que chocava a cidade. Quer dizer que você testemunhou propriamente o surgimento da arte moderna em Natal. E para mim foi um deslumbramento com os nus artísticos. De hoje, em qualquer banca de revista, um menino de 4, 5 anos está vendo nu por todo lado. Na televisão, inclusive. Na televisão, inclusive. No seu caso, a exemplo de bandeira foi o seu primeiro alumbramento. Mas você foi um menino de 2 grandes polos formadores da cidade. O marista, daquela pequena burguesia, daquela pequena aristocracia, digamos assim, e os institutos complementares no Ateneu. O que é que você tem de marista e de Ateneu para registrar de mais intenso? Entrei no marista em 1946, primeiro ano primário. O marista era um colégio grandioso para mim, chegando com 7 anos de idade. O marista tinha internato e recebia, naquela época, os alunos do interior do estado, porque o Rio Grande do Norte teve um problema, teve o progresso, o crescimento decorrente da guerra, decorrente do que foi... Então, muitas famílias nessa época trouxeram os filhos para estudar em Natal, estudar em internado do marista. Então, era a pessoa, eu pequeno, e o marista com rapazes formados, 20 anos, 25, 22 anos, porque na época eles estavam cursando o científico e o colegial. Perfeito. O marista tinha um sistema de esporte muito bom. Inclusive um esporte que os padres eram geralmente estrangeiros, padres franceses, portugueses, os irmãos maristas. O chamado speedball, um esporte que hoje praticamente você não encontrou. Um esporte altamente sadio, que você joga em pé, movimenta a perna, braço, e desapareceu. Pois era um grande esporte do Colégio Marista. Uma bola presa numa corda e amarrada numa haste no centro de um círculo. Você teria que enrolar. Você ficou até que ano no Marista? Eu fiz o primário de 5 anos, 9 anos, 13 anos no Marista. E os padres e os irmãos maristas com uma boa formação intelectual.
Irmão Estevão Regis, que é conhecido, ele não gostava, como irmão Jacaré. Irmão Estevão Regis era um gênio na matemática. Ele foi professor do macauense Jairo Bezerra. O maior matemático do ponto de vista de segundo grau, da didática do segundo grau, que o Brasil conheceu. O livro consagrado nacionalmente. Deu milhares e milhares de livros. Pois o professor de Jairo Bezerra... Está bastante idoso no Rio. ainda vive, né? Ainda vive. O professor de Jairo Bezerra foi irmão Estevão Regis, que foi meu professor de matemática também. Eu recordo alguns colegas daquela época. Walter Gomes foi meu colega do primeiro ano primário. Geraldo Galvão Gundim. Ô, Jadalino, você atribui ao Marista aquilo que eu acho que você sabe perguntar melhor do que eu. Mas você atribui ao Marista ou a outro fato mais intenso, a sua formação católica? Não só a formação católica, como também a minha disciplina. Entendeu? Eu sou muito disciplinado em horário, E um falso desorganizado. Um falso desorganizado. Você sabe onde está tudo. Ele arruma tudo e sabe onde está tudo. Talvez caracterizado pelo bom humor de Jardelino, né? Que Jardelino está meio formal nas respostas, mas Jardelino é muito brincalhão, muito localiza tudo que quer nos livros, nas coisas. Eu fiz um seguro com o Banespa e tive um problema fiz cirurgia de coração, então requeri, que era por invalidez, né? Seguro a morte e invalidez. Cardiopatia grave, tá lá na cardiopatia grave. Então, tive dificuldades para receber o seguro. Para pagar seguro é muito fácil, né? Para receber é difícil. Tive muito gasto. Inclusive, o Banespa levantou. O problema é que eu tinha uma moléstia anterior, quer dizer, eu tinha problema de coração antes de fazer o seguro. Aí veio médico para cá, médico para lá e tudo. É um belo... Essa é a disciplina dele. Viu? Aí um belo dia... sim, eles disseram que eu tinha tido um AVC há 10 anos atrás. Eu fiz uma carta dizendo que há 10 anos atrás eu era secretário-geral do Ministério da Administração. Então, não poderia ter tido um AVC que ficasse oculto. AVC oculto é ótimo. Fazer que ficasse oculto, entendeu? E eles tinham duas pessoas públicas vivas, que era o ministro Aloysio Alves e o presidente Zé Sarney. Poderiam consultar para ver se eu tive algum dia ausente no governo dele, no trabalho do governo dele. E para mostrar que eu não tinha tido doença anterior, aí eu mandei todos os meus... Contra-cheque? Não, todos os meus exames médicos de 15 anos atrás. É brincadeira. Você os tinha todos guardados já? Todos guardados. Eu já disse isso, do falso desorganizado, que eu sabia que ele chegaria nesse exemplo. Mesmo, rapaz? Mandei. Aí não tinha mais que ponto. Mas veja, você guarda eles teriam simulado uma mentira perfeita e não teriam pago no cidadão como nós dois. Claro, sem dúvida. Sem dúvida. Ou não. Teríamos perdido o seguro Mas você é um guardador emérito, né? Porque você se guarda exames de saúde de 15 anos atrás, você certamente guarda tudo que é contra-cheque, guarda tudo que é recibo de luz, guarda mesmo? Guardo. De vez em quando, de luz eu tiro assim 10 anos, deixo... Tira do arquivo morto e toca fogo. Eu trouxe agora dei agora para Ana Consentino uma relação dos primeiros entrevistados do programa Memória Viva da primeira fase. Era pediu para tirar cheque. Você tinha tudo organizadozinho, né? Maravilha. Olha, mas a formação católica, você termina na juventude católica, você termina numa atuação muito intensa. No Marista nós rezávamos o texto todo dia. Eu nunca fui assim um aluno beato de viver carola de viver de sacristia, certo? A minha nova reintegração com a Igreja Católica se deu já na juventude, né? Já na juventude eu estudando no Ateneu. Essa frase que eu tenho que falar, porque estava pulando já. É do tempo de Ivon Cisne. Pronto, do tempo de Ateneu. Mais cedo. Você queria fazer algum reforço? Não, voltar essa fase do Ateneu, que é muito interessante a participação dele lá dentro. Então, eu estudei no Marista, o primário, o ginásio. O Marista terminou, fechou o curso secundário, o científico,
não tinha condição de manter na época, então eu fui para o Ateneu. Estudei de dia no Ateneu e continuei fazendo no Marista o curso de técnico em contabilidade, estudar de dia e de noite. Certo. Pois bem. Aí o Ateneu é outra fase. O Marista foi a fase do esporte, as disputas entre Ateneu e Marista, os jogos de futebol. A vida mais disciplinada, né? As paradas de 7 de setembro, cada banda querendo ser melhor do que a outra, cada um querendo... Então, esse foi o meu período, né? Aí foi uma transformação. Chegar no Ateneu, primeiro, turmas mistas. O primeiro grande impacto. O primeiro grande impacto, né? Com 16 anos, turmas mistas. Aí, as minhas colegas e tudo, Elizabeth Nassa foi minha colega, justamente dessa primeira turma do Ateneu. É uma das colegas. Itla, que é Itla. Salete Queiroz, Salete, também foi minha colega. Então, Josetina Rego. O primeiro impacto. E o segundo impacto é que a variedade de professores, que geralmente do Marista o irmão ensinava 2, 3 disciplinas, ou assim ensinava 2 disciplinas numa série só. Aí eu tive a felicidade de, nessa época, pegar grandes nomes da cultura do Rio Grande do Norte, que eram professores do Ateneu. Impressionante a qualidade da escola pública. O Ateneu era o Ateneu. Particularmente. Era o Ateneu. Honrava o título, era o Ateneu. Era uma universidade. A grande verdade é isso. Floriano Cavalcante de Albuquerque, professor de História. Luiz Maranhão Filho, professor de Geografia. Nossa. Antônio Pinto de Medeiros, professor de Português. Nossa. Esmeraldo Siqueira. Esmeraldo Siqueira, professor de francês. Floriano Cavalcante. Floriano, meu Deus. E Clóvis, para completar, o professor de matemática é o doutor Clóvis Gonçalves dos Santos. Nossa. Um dos fundadores do curso de engenharia do Rio Grande do Norte. Quer dizer, era a nata do meu primeiro ano científico do Ateneu. O Ateneu também tinha um curso clássico, que quem estava mais interessado na área humanística. Na área humanística fazia o clássico. Que era uma coisa muito prática, na verdade. Eu fiz o clássico ainda. Hoje em dia as pessoas ficam traumatizadas toda vez que se aproxima o tempo do vestibular, exatamente por causa dessa indefinição. A luz do clássico, na minha época, eram Santos Negreiro e Zé Macílio Furtado, uma grande figura de liderança que Natal teve, que perdeu tão cedo. Que se destacavam, então. Ô Jardel, vamos fazer agora um pequeno intervalo e, ao retornarmos, nós vamos acompanhar a trajetória de Jardel Filho. De Jardelino Lucena. Jardelino Lucena Filho. Né? Exatamente já na perspectiva da vida universitária, mas antes eu gostaria, Jardelino, de retornar um pouco à coisa, pegando uma carona no que Cerejo colocou há pouco tempo, ao citar essa polaridade Marista-Ateneu, voltando você também sendo exatamente uma personagem nesse duplo espaço da Cidade Alta e da Ribeira, com o Botijinha e com o Tabuleiro da Baiana, que eu acho que é um espaço ao qual a gente deve retornar. Daqui a pouco nós voltamos com o Memória Viva. Estamos apresentando Memória Viva. Apoio Cultural Sistema Fierne. Bem, nós retornamos com o programa Memória Viva, hoje entrevistando Jardelino Lucena Filho, essa figura de natalense autêntico que ele é. E, Jardel, eu dizia, antes de terminar o primeiro bloco, que a tua vivência, até como filho do proprietário desse bar que está na memória de vários poetas extraordinários, entre os quais Luiz Carlos Guimarães, que foi Deífilo também, que foi e vários outros, claro, que foi o Tabuleiro da Baiana. Queria que você pontuasse, pelo menos com um aspecto que marcou você, daquela vivência, aquela ferri, aquela movimentação tão intensa que havia no Tabuleiro da Baiana. Uma característica dos bares do papai era que não fechava. Não tinha porta. Ele funcionava 24 horas. Pensou que loucura isso. Naquela época, né? Funcionava 24 horas. O tabuleiro
tinha uma frequência muito variada. De manhã era o pessoal que trabalhava no comércio, aí vinha, tomava café. O pessoal que ia remar no esporte, os atletas tomavam café para ir remar no esporte náutico e tudo. Durante o dia, eram os comerciantes... Havia almoço, Jadelino? Não, era só lanches. Durante o dia, pessoal do comércio. No final da tarde, os proprietários, os moradores de Seramirim, de Itaipu, porque havia o motriz que saía de 5 horas da tarde. Então, eles davam aquela forrada. Faziam os negócios. Esse motriz, o que era? Uma pequena composição? Era uma pequena composição a óleo. A óleo diesel. A óleo diesel. Tá. E um trem expresso. Certo, entendeu? Certo. Ou então, vinham esperar o motriz e faziam grandes negócios ali no tabuleiro. Negócio de cana-de-açúcar, gado e tudo. Encontravam os grandes comerciantes daquela época do Seramirim. Da Vale do Seramirim. O último dos grandes cafés da Ribeira, né? Se a gente pode pensar assim. Que teve e a noite? A noite era mais democrático, né? Não. A noite... Artistas, poemas... A noite, como dizem hoje... A noite tinha mais virtudes. A noite, como dizem hoje, mudava o cenário. Maravilha. Então, recebia o pessoal, os boêmios, as frequentadoras, até de manhã, que não fechava. Aí o ciclo se renovava. Renovava. E você queria fazer Jadelino, é o seguinte, quando você tem a sua temporada como estudante do Colégio Marista, você sabe que a organização marista não é que não admitisse, mas não era costumeiro em ter, como nos colégios públicos e outros colégios, a organização de estudantes e diretórios. Você participou, que todo tomou conhecimento, da Arcádia Natalense, que é do Marista. Então você vai ter uma atividade política estudantil quando você chega ao Ateneu. Então esse seu encontro com a atividade, vendo a política estudantil, como foi que você se envolveu nessa área? Através de Hélio Xavier de Vasconcelos, grande figura humana dessa cidade. Hélio era meu vizinho e era do Centro Estudantil Potiguar. Então, eu fiz amizade com o Hélio. Hélio já tinha terminado até o curso, estava fazendo vestibular em João Pessoa e em Recife. Aí me levou para o Centro Estudantil Potiguar, eu conheci o centro. E fiz amizade com outra pessoa que Natal precisa também resgatar, que foi pelo grande trabalho que ele fez no jornalismo e como líder estudantil, foi Serquis Farcá. Então eu liguei a Serquis Farcá e passei a integrar o Centro Estudantil Potiguar, que era o órgão mais antigo do Estado, tinha sido fundado em 1935, entendeu? Tinha tido presidentes como Olívio Montenegro, Luiz Maranhão, Roberto Furtado, Zé Fagundes de Menezes, entendeu? Fagundes, o Menezes, conterrâneo de Cereja. Justamente. E um livro duríssimo chamado, embora seja leve nas crônicas, A Aurora Trucidada. A Aurora Trucidada. Pois bem. Mas o movimento estudantil natalense teve um racha. Teve uma cisão em 47, que Érico Hackett, mais um grupo, fundou a Associação Potiguar de Estudantes, a APE. Então, Érico foi o primeiro presidente da associação. Há umas explicações dizendo que o problema é por conta da Guerra Fria, que o grupo do centro permaneceu mais à esquerda e a APE permaneceu mais UDN. Certo? Pois eu ingressei justamente no Centro Estudantil com esse grupo, que era a entidade mais antiga, mas que estava sofrendo todo o impacto da APE, que contava com o apoio dos colégios religiosos. Entendeu? Colégios religiosos. Então a base do centro era na Escola Técnica Federal, na Escola Técnica Federal e no Ateneu. Certo? É aí que você chega a participar da Juventude Católica? Não, aí como não. É que dá esse primeiro eu começo a minha militância estudantil no Centro Estudantil Potiguar, entendeu? Que tinha como integrantes Varela Barca, Zé Daniel Diniz, Márcio Marinho, Lali Carneiro, brilhante da Lali Carneiro, entendeu?
E a base dele do Ateneu. A base maior era o Ateneu. Esses eram no Centro Estudantil Potiguar. Certo? Na PE, não sei, mas não vou falar na PE não, porque a PE era no centro. A divisão continua. Veja que a divisão continua. Tá? Você está vendo, né? Era no centro. Entendeu? É o negócio da Guerra Fria, né? Acabou. Da Guerra Fria. Então, e para a juventude católica, como foi que eu ingressei? Aliás, eu não ingressei. Que era um centro formador da intelectualidade, da jovem intelectualidade. Foi um centro formador da jovem intelectualidade da época. Sem dúvida nenhuma. O centro tinha um jornal, O Estudante, durante muitos anos permaneceu como jornal, e ainda peguei o jornal O Estudante, tendo como diretor Paulo de Oliveira, o Araci de Oliveira, entendeu? E sendo tirado nas gráficas de Djalma Maranhão, do Jornal da Tarde, Jornal do Natal. Benivaldo Azevedo, esse era o grupo do Centro Estudantal. Pois bem, eu estudante do Ateneu, e tinha um amigo, Rosemiro Robson da Silva, filho do doutor Rosemiro Robson, que era desembargador, e que nós jogávamos futebol no campo do Abrigo Melo Matos, aonde hoje tem no final da Jundiaí. No final hoje tem a casa de Inácio Betinho, a rua Dom Nunes. Aquele espaço ali era um espaço da guerra, tinha um prédio da guerra. A casa de Betinha é da guerra, é da época da guerra. Da guerra, justamente. E botaram ali uma gráfica para os rapazes pobres, entendeu? Tem uma profissão. Casa de Inácio Betinha chegou a ser um clube durante a Segunda Guerra. Hoje tinha um campo de futebol e nós jogávamos futebol todo sábado, todo domingo lá. Então, Robson resolveu organizar um clube mesmo, organizar um time mesmo de futebol, na época se dizia. E eu fui para a reunião e lá encontrei, Cerejo achou muito estranho, encontrei Otomar Lopes Cardoso. Aquele porte-atleta. Estranhei com toda a razão. Maravilha. Otomar Lopes Cardoso, que era foi eleito tesoureiro do clube. Bom, tá explicado. Não atacava nem defendia. Eu ontem liguei para ele e confirmei. Otomar, você se lembra que a nossa amizade tem 51 anos? Como? Maravilha. Eu disse, foi em 1956, no clube lá do Abrigo Melo Matos. Aí ele disse, é mesmo. Eu me lembro comprando as camisas para o time. Ele era o tesoureiro mesmo. Aí vale a memória de Jardel, eu ingressei na JEC, né? Eu ingressei na JEC. Tem um negócio muito interessante, é que o professor que eu me ligava muito era Luiz Maranhão, professor que eu tenho o mais profundo respeito e admiração, sempre tive. E graças a Deus, nos 400 anos de Natal, eu tive o privilégio de fazer o verbete relativo a Luiz Maranhão. Porque explique isso, Jardel. Você participou de uma publicação importantíssima coordenada pela jornalista Rejane Cardoso, a pesquisadora Rejane Cardoso, exatamente sobre as 400 personalidades que marcaram os 400 anos de Natal. Esse livro está impresso, infelizmente deve ter esgotado, mas ainda se encontra com alguma sorte nos sebos da cidade. Verdade. Bom, pois bem, na época que eu continuei a amizade com o Otomar, aí o Otomar me convida para eu participar de uma reunião de um grupo de católicos, a Juventude Estudantil Católica. Por coincidência, nessa mesma semana, Luiz me convidou para eu integrar a Juventude Comunista. Nossa Senhora. E aí como é que você resolveu? Eu acho que prevaleceu a minha formação católica. Do Marista. Apesar de toda a simpatia, toda a amizade que eu tinha com o Luiz, eu atendi o convite de Otomar. Então passamos a integrar a JEC, que era um movimento de ação católica, muito moderno, criado um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, e que era o leigo participar da vida da igreja. A igreja estava muito separada, muito distante das suas comunidades. Uma igreja que já começava a ser mobilizadora. Das diversas camadas sociais. Então, era dividida era a JEC dos estudantes, a JAC a Juventude Agrária,
a JOC, a Juventude Operária, que foi a base das outras. JUC, né? Juventude Universitária. Juventude Universitária. E JOC, tinha a JIC, que era a Juventude Independente. As vogais todas Todas as da vogais. juventude. Tanto que os que ironizavam, Joque, já É, brincavam já- com essa já- coisa aí. Certo. Então, tinha uma Que no metodologia. conflito de Djalma Maranhão com Dom Eugênio, É. ele chama os fedelhos de Dom Eugênio. É. Que ele distribuía em Jaques, Fedelhos, Fez editorial duríssimo. Ô, né? Jardelino, mas mesmo assim, com a juventude comunista, houve uma infiltração dessas organizações estudantis, agrárias, de setores do Partido Comunista, de membros que eram da juventude comunista, participavam também dessas organizações católicas. Uma fase posterior, na fase que ficou posterior, tá mais... E certo, depois também. houve, inclusive, a união dos dois grupos. Quando na aguçou AP, mais ou Certo, menos. na AP. na Associação, tá na certo. Ação Popular. Certo? Na E Ação dentro Popular. de uma perspectiva do próprio Luiz, que era, afinal de contas, uma pessoa que sonhava com a possibilidade de haver uma confluência entre o movimento Sempre teve muito católico diálogo. Luiz sempre foi um homem de não é? muito diálogo. E os comunistas. Muito diálogo. Era um adepto das teorias de Garrodi, né? De Roger Garrodi. Pois bem, que eu assisti as conferências dele em Louvain e fomos pedir ao reitor, que era um bispo na Universidade de Louvain, para fazermos o Carnaval brasileiro. Aí ele disse, depois que Garrodi veio fazer uma conferência na Universidade Católica de Louvain, trazendo o marxismo para cá, pode fazer o Carnaval brasileiro. Ótimo. Vai fazer o Carnaval brasileiro. Agora, Jardelino, você tem um episódio da Universidade de Louvain que você vai fazer o curso, vai fazer uma pós-graduação. É. Aí você já estava casado, não? Já, vou explicar. Aí eu entrei na JEC, até que tem uma metodologia que eu ainda hoje aplico na minha vida e aplico para onde eu vou, onde ensino as pessoas que querem fazer. Ver, julgar e agir. Quer dizer, qualquer situação da sua vida, se você aplicar essas três coisas, você sai bem. Primeiro você faz análise, depois você pesa os prós e os contras, e depois você toma as possibilidades de agir. Então, havia isso, e também a JEC forçava você ter um desenvolvimento intelectual muito grande, leitura de filósofos, de teólogos, de literatura nacional, para você ter condições intelectuais de ter força, liderança dentro da sua classe, dentro do grupo. Entendeu? Então, eu tive essa militância de JEC, com o Otomar, Astor, João Faustino, Ney Lopes de Souza, foram integrantes da JEC, Nicodemos Couto. Foi um grupo muito interessante. Também entre o grupo feminino, no grupo feminino, tinha Inês Guerra, Socorro Santos, Lúcia Santos, Marlíria Saldanha. Não, Marlíria que presidiu a DUR. Marlíria Ferreira, que faleceu. Renira. Exato. Jardel, me explica uma coisa. Nesse momento, você já começava a pensar em faculdade? Já, porque, inclusive o próprio movimento, né? O movimento era um movimento altamente já intelectualizado. Cobrava já, a gente já se dirigir para Nisso aí você já foi para a universidade, já passou a ser JUC. Aí passei a ser JUC. Todo esse grupo. E aí você faz vestibular em Direito aqui mesmo em Natal. Aqui mesmo em Natal. E vivencia também outra realidade interessantíssima, né? Com colegas e professores. De Direito. Hein? A velha Faculdade de Direito. Centro formador de grandes lutas. Da velha Faculdade de Direito, olhando para o espaço onde era o Tabuleiro da Baiana. E que de tudo resta o silêncio sisudo de Augusto Severo. O olhar de bronze de Augusto Severo sobre o vestibular, tinha latim no vestibular quando eu fiz, vestibular de Direito. Aí, Renira e o William Birajara, que também era de JEC, morreu, foi um promotor de justiça aqui do Estado, nós estudávamos latim com Padre Costa, que era o nosso assistente de JEC, e ele se dispôs a dar o curso de latim para nos preparar para o vestibular. Ele tinha essas coisas. Pois bem, continuando no Ateneu,
No segundo ano, nós resolvemos criar um diretório estudantil no Ateneu, que foi o diretório de Celestino Pimentel. Regimentamos o grupo de estudantes, porque, inclusive, Celestino Pimentel, que era o diretor, e que os estudantes tinham uma verdadeira veneração por ele, foi aposentado na compulsória e foi nomeado Monsenhor Mata, que havia uma grande restrição ao Monsenhor, porque era o diretor do Ateneu Feminino. Então, o Ateneu Feminino, o masculino, rebelou-se. Tudo era motivo para uma boa briga. Aí né? foi uma briga muito feia nessa cidade. Né? Com a liderança anarca de Manuel Figueira Filho, chamado Pecado. Pecado por ter comido carne de porco com cachaça na sexta-feira santa. Na sexta-feira santa. Escandalizou todo mundo. Pecado. Então, você disse que bom. Não, o pecado é muito... O apelido é muito feliz, né? E o pecado é uma coisa boa. Também. Continue. Pois bem, por conta desse movimento, resolvemos criar uma associação nossa para reivindicar, né? E sob a liderança de Antonino Pio Cavalcante, que foi o primeiro presidente, e outras lideranças, nós fundamos o Diretório Celestino Pimentel, que durou muitos anos como representante. E hoje eu acho que tem como é centro, não sei se é o mesmo mas nome. o nome de Celestino Pimentel é respeitado. Ainda permanece, certo? Nós começamos um movimento cultural muito grande de palestras, de seminários, de festas também, bailes, forró, São João, tudo dentro do Ateneu. Mas graças a Deus não tinha axé, não. Não, essa época... Você é de uma geração que não paga esse Jadelino, estão me pedindo novamente um novo intervalo, e nós, a seguir, né, no terceiro bloco, aí daremos o arremate dessa vida estudantil ainda na juventude de Jardelino, um salto para a vida universitária, a pós-graduação de Jardelino na Europa e as atividades, né, os cargos que Jardelino exerceu e o fez tão bem ao longo da sua trajetória universitária e administrativa. Daqui a pouco nós retornamos. Estamos apresentando Memória Viva, apoio cultural Sistema Fierne. Bem, nós retornamos com o programa Memória Viva, hoje ouvindo e conversando com Jardelino de Lucena Filho. Jardelino, você formado em Direito, prossegue nas suas atividades aqui em Natal e tudo, mas há no seu horizonte uma pós-graduação na Europa, em Louvain, na Bélgica. Foi uma experiência muito rica, né? E veja com a Universidade Católica. Uma Universidade Veja Católica. que ele segue mais ou menos o desenho que ele projetou na juventude. Dom Eugênio, em 58, criou a emissora de Educação Rural. Otomar foi o primeiro diretor. E, automaticamente, todo o grupo de JEP foi convidado para trabalhar como colaborador na nova emissora. Eu fiquei encarregado dos jornais falados. Renira também se integrou também na equipe de jornais falados. Entendeu? E o movimento foi crescendo, tornando-se o que se conhecido como Movimento de Natal, que era um negócio muito bem montado e organizado de trabalho no meio rural. Participei também da renovação, recriação do jornal A Ordem, com Marcos Guerra, com Marco Antônio Rocha. Isso. Certo? Doutor Otto era o grande articulista, entendeu? O grande articulista. Ney Lopes. E eu acredito que Marco Aurélio também trabalhou na Ordem. O jornal A Ordem, Dom Gênio trouxe um grande profissional de Portugal, Chaparro. E o jornal, hoje é professor da USP. E o jornal português. Manuel Chaparro.
desenvolveu muito aqui o jornalismo aqui em Natal, entendeu? E começou a surgir aqueles problemas pré-revolução de 1964. E D. Eugênio partiu para o sindicalismo rural, que era uma espécie de confronto com as ligas camponesas, que tinha uma articulação marxista. Nós desenvolvemos um trabalho muito grande com o sindicato rural. Eu também passei a ingressar na equipe de sindicalização rural. Nós montamos a primeira Federação Brasileira de Sindicatos Rurais do Brasil. Primeira Federação do Brasil de Federação de Sindicatos Rurais. Zé Rodrigues, que ainda hoje está aí, atuando politicamente. Quer dizer, nós fomos buscar no governo João Goulart a carta da Confederação. Passamos 4 dias lá sem dormir, porque naquela época do governo João Goulart era uma agitação danada. A reunião do Ministério começava às 10 horas da manhã, da noite terminava às 3 horas da manhã. Eu sei que nós saímos de lá com a carta na mão e tinha dezenas e dezenas de sindicatos formados e treinados aqui no Estado. Certo. Nesse período, esse movimento de cooperativas, cooperativas de crédito, cooperativas de consumo, artesanato, era um trabalho muito bonito, muito articulado, movimentando muita gente. Nessa época chegou um convite da Universidade de Louvain para Dom Eugênio indicar 2 pessoas para fazer um mestrado lá, um curso de especialização lá na Bélgica. Aí eu namorava com Renira, que era também era auxiliar dele. Aí disse, bom, eu tenho esse convite, vocês têm alguma pretensão de casar? Eu disse, não, pretensão nós temos. Mas sem casado eu não conheço. Nós temos. Nós estamos recém-formados em Direito, entendeu? Formados em Direito, tudo. Aí ele disse, não, porque eu tô não, tá certo. Aí o casamento já estava mais ou menos, mas não era assim, tão perto, né? Aí nós casamos e fomos morar em Louvain, estudar sociologia. Vocês ficaram quanto tempo lá já? Passamos 3 anos. 3 anos. André, num episódio aqui, João Cid lembrou ontem a você, ele tem um episódio interessantíssimo, porque lá você foi dirigir... Você dirigindo uma organização estudantil, chega um rapaz de necessidade, que mais tarde foi o maior líder do Partido Socialista Operário Espanhol, Felipe González. Eu fui amigo de Felipe González. Eu fui da Troika, que era uma Troika. Era um estudante brasileiro, um estudante de língua latina e um estudante de língua francesa. Os haitianos que eram complicadíssimos, né? aí eu fui eleito para a Troika representando os brasileiros, né? Um dia eu estou lá na sede, chegam 3 espanhóis. Não, nós estamos aqui, vimos aqui porque sabemos que vocês são muito articulados, aqui vocês são muito articulados, e nós fugimos da Espanha e queremos fazer o curso aqui em Louvain, coisa e tal. Aí, eu me dava muito bem com Madame Morin, diziam até que eu era o queridinho dela, era uma velha que dominava as bolsas, né? Já lembro com treinamento de jogo, esse negócio todo. Valeu para alguma coisa. Eu dominava as bolsas, né? Aí eu cheguei para ela, eu estou com o pessoal aí, coisa e tal. Mais brasileiro, que foi justamente na época houve a Revolução e houve a repressão. Quando eu cheguei, eram 9 brasileiros estudando no Louvain, né? Aí começou a movimentação, ela era uma líder católica, era uma senhora de idade, muito rica, né? Mas se dedicava às atividades católicas. Aí começamos a trazer, né? Os que estavam brasileiros, né? Os que estavam escondidos, os que estavam refugiados, entendeu? Os que estavam perseguidos, vinham com passaporte falso, entendeu? E eu sei que dentro de um ano a colônia de 10 passou para 110. Nossa. Por isso que a velha disse, mais brasileiros. Legalizaram tudo. Tem muita gente dessa época, né? Aí você conseguiu a bolsa para... Não, essa vez é um espanhol, coisa e tal, me parece uma pessoa boa, pessoa de formação cristã e tudo. Ela chegou e disse, eu vou arranjar, manda eles aqui.
Aí era Felipe González. Que depois tornou-se primeiro-ministro espanhol da Espanha. Então. Jadel, eu estou olhando tua ficha aqui e, obviamente, a gente não vai conseguir dar conta, pelo menos não nessa perspectiva desse papo tão agradável seu, com detalhamento, com observações bem-humoradas, etc, etc. Mas eu queria que a gente fosse minimamente perseguindo esse roteiro aqui. Quer dizer, você, ao retornar e passado algum tempo, você se transforma você se torna pró-reitor adjunto. Professor da universidade, inicialmente, né? Hein? Professor da universidade. Professor da universidade e logo pró-reitor adjunto de assuntos estudantis. Pois não. Agora, na sequência, você ainda prossegue na sua vida universitária como administrador, porque você vai ser, já não necessariamente na Federal, mas na Fundação José Augusto, chefe do Departamento de Sociologia. Fale rapidamente dessas duas experiências. Quando eu cheguei, o curso de Sociologia estava recém-criado na Fundação José Augusto, estava no 2º ano, parece. Era a Flora, a diretora, uma senhora de Alagoas e tudo. Aí ela veio me convidar, eu vinha com a base, pelo menos uma base sociológica, os professores eram geralmente da área de direito, de outras áreas, vinha com a base sociológica, eu e Renira, entendeu? A base sociológica, nos convidou para nós entregarmos a Fundação José Augusto, que funcionava à noite, o curso de Sociologia. E Dorinha Costa também veio me procurar, que era a diretora da Escola de Serviço Social, e me convidou para ensinar política social em serviço social. Esse foi o meu começo da vida acadêmica, da minha vida acadêmica. Veio o indiferenciado, que é uma reforma que a universidade fez, e eu passei a integrar a equipe de sociologia para todos os cursos da universidade. Então, aí eu passei a integrar a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Com a federalização da Escola de Serviço Social, eu fui integrado ao quadro da universidade, que no diferenciado era professor colaborador. Certo? Aí fui integrado. E aí você também passa a vivenciar na universidade uma rica experiência como diretor do Centro Eu fui chefe de departamento. Fui chefe de departamento, tanto nas duas Ciências Sociais. Quando eu vim para a universidade, eu vim direto da Escola de Serviço Social, eu vim direto para o Instituto de Ciências Humanas, Letras e Artes. Convivendo com grandes figuras. Quer dizer, você optou por ciências sociais e não por assistência social. Não por assistência social. Que há esse detalhe sutil. Por isso que ele ficou no azulão e não na área de ciências sociais aplicadas. Perfeito. Então, era diretor do centro, era o Instituto de Ciências Humanas e o Instituto de Letras. Depois aqui na Praça Pedro Velho. Na Praça Pedro Velho. Na Praça Pedro Velho. Fusão que o professor Edgar Barbosa trabalhou muito para... contribuiu também para a fusão, né? Para criar o Centro de Ciências Humanas. Centro de Ciências Humanas. Perfeito. Aí o primeiro diretor do centro foi João Batista Ferreira da Silva, que vocês todos conheceram, grande figura. Eterno presidente da APURB. Óculos escuro, inclusive à noite. Uma pulseira, super larga pulseira. Os óculos escuros mais modernos da universidade. A universidade tem sempre educado. Sem parar. Sempre educado. Sim, dar um pleito a João, que João trabalhou muito por essa universidade. Verdade. Então, eu me integrei com o João e viemos da Dua Praça para o campus, né? O Xixila veio se integrar no campus, e eu fui o substituto de João na direção de Xixila. Direção de Xixila. Na direção de Xixila, eu tive a felicidade, a possibilidade de pegar uma época que tinha uma política de pós-graduação muito grande, de formação de mestres, naquela política. Muita gente saindo. E nós investimos muito na formação de professores. Tanto Foi o primeiro momento da universidade com esse tipo de política, né? Porque foi na sua gestão que o curso de jornalismo, que já estava, digamos, agregado, institucionalizou-se, regulou, ficou regularmente integrante da universidade. Lembra disso? Que ele estava agregado, cumprindo aquele prazo. Xixila tinha a 40... coisa aconteceu com o curso de Sociologia, não é? Xixila tinha 40 professores fazendo mestrado e doutorado. Impressionante. E a carga horária era assumida pelos que ficaram aqui. Impressionante. Agora,
Agora, Jadelino, você tanto incorporou cursos de graduação, como você foi pioneiro na pós-graduação, não é isso? Na pós-graduação. Me lembro que você fez especialização em mestrado. Mestrado. Essas duas coisas eu me lembro que você fez. Na nossa área foi uma especialização em telerádio-jornalismo, a primeira do Nordeste. Foi. E ciências sociais, foi ciência política. E ciências sociais foi ciência política e antropologia. É. Que veio Cabenguele, que veio Etienne curso, Samé, os primeiros doutores doutores em antropologia. Ciência política teve uma semana muitos com Estados professora. Unidos, trouxe muito professor dos é Estados verdade. A Unidos. professora Ruth Cardoso. Passou uma é semana. verdade. Passou uma semana com a gente Foi. aqui. Mas vários deixa eu te nomes fazer da uma USP. pergunta, Jadel. Você, diretor do Centro de Ciências Humanas e Letras e Artes, eu lembro que isso era uma coisa muito marcante. Você tinha um expediente regulamentar, digamos assim, e um pós-expediente, não era? Na companhia de Berilo Vanderlei, como era o nome do nosso romancista? Eulício. Eulício Eulício. Belchiores. Não é? É o seguinte, eu fui E havia diretor... uma época que até diretor do centro dava aula. Isso, eu fui diretor e sempre dei aula. Ah, claro. Nunca abandonei Coisa a interessante sala de isso, aula, né? Eu Aí- fui diretor da TVU, mas nunca deixei a sala de aula. Sala de aula. Porque quem ia chegar no departamento para propor não dar aula? É verdade. Você enfrentar uma plenária para dizer isso? Mas fale Eu não tinha desses coragem pra encontros. isso, né? Aí- Eram nós encontrávamos Eram tempo, ligações cotidianas. nós encontrávamos tempo para justamente estender a vida acadêmica. Agora, Jadelino, a sua experiência, que eu venho batendo desde que cheguei aqui, com Djalma Marinho, porque ninguém pode ter tido um universo tão completo. Aham. De Narte Maris, que você foi secretário. Fui Djalma Marinho. Fui secretário da campanha. E Aloysio Alves. São três Fui secretário dimensões dele. de relevância da história política contemporânea. Três grandes Numa está três dividida, grandes personalidades. né? Entendeu? Ele consegue... Três grandes personalidades e para mim foi... Qual era o traço de Dinarte, na sua opinião, que mais ficou como traço? Como eu também fiz no VB dos 400 anos, o grande traço de Dinarte foi a generosidade. O grande traço de Djalma. Hein? O grande traço de Djalma, que era humanista. O grande traço de Djalma era a coerência com os princípios. Ele daquele jeito Era um dele, homem tudo, de era um homem coerente. A coerência com os Provou princípios. o episódio famoso de Márcio Moreira Moreira Alves. Alves. Moreira Alves. E Aloysio Alves? Aloysio De quem você privou da intimidade como ministro? Aloysio era um raio, um administrador, um homem que percebia À frente do seu tempo. as coisas na frente do seu tempo. Quer dizer, o Aloysio como governador, o que ele criou aqui, COSERN, Fundação Zé Augusto, Escola de Sociologia, incorporou a Faculdade de Filosofia, Escola de Jornalismo. Você me contou um episódio do Ministério que me marcou, mostra o traço do líder popular e da consciência de liderança que Aloysio sabia exercer. Há pessoas como Jadelino, que era secretário do Ministério, receberam os norte-riograndenses, não é verdade? Em qualquer circunstância. Recebi. Chegava o norte-riograndense, qualquer secretário, não era um funcionário da portaria a receber, não. Um dos secretários do ministro recebia o norte-riograndense. Isso Jadelino me contou. Era. O que é um gesto, né? Claro. Ele não tinha tempo de receber. Sinteticamente, Jadel, a gente está praticamente vendo dessa experiência de secretariar o Ministério da Administração. Você foi secretário-geral do Ministério da Administração. Como é isso? Existia o secretário-geral, né, e três outros secretários. Nós fizemos uma administração muito revolucionária. A Luiz criou um Serviço Nacional de Informação, que você, por telefone, você conseguia localizar o seu processo. Sei. Criou a Escola Nacional de E Administração. Entendeu? Uhum. Trouxe o 13º para o funcionário público. E fez uma reforma universitária. Ou uma reforma administrativa. Entendeu? Quer dizer, é uma administração. Quer dizer, do DASP que ninguém queria. Ninguém queria. Ele criou o Ministério. Ele criou o Ministério. É verdade. Agora, todos três, isso é para dizer, todos três, o que sempre marcou é que todos três amavam profundamente o Rio Grande do Rio Norte. Grande do Norte, exato. O que parece meio maicido hoje, né? Parece que meio, parece já se distanciando. Já não há figuras mas assim. já não há figuras assim.
todos eles, com todos os seus Brigava pelo Rio Grande do com Norte. todas as suas virtudes, com todos os seus defeitos, mas o amor, o interesse pelo Rio Grande do Norte estava sempre em primeiro lugar. Jardel, o que é que faz hoje em dia Jardelino Lucena? Você publicou Você que herdou do tabuleiro da Baiana, o você cozinheiro, que é um bom o gourmet, grande cozinheiro você que que é você é. exatamente. Veja onde estão as raízes dele, no Exatamente. tabuleiro da Baiana. Um livro sobre sopas, etc. Está escrevendo alguma coisa de memória? Hoje, meu primeiro casamento com Renira durou muito tempo. Né? Tenho 2 filhas e Também 3... disciplinadíssima, da também. eficiência impressionante. Impressionante. A mesma raiz, a mesma formação. Mesma formação. Tenho 2 filhas e 3 netos, que eu muito prezo, um genro maravilhoso e tudo. Hoje, eu estou com uma nova companheira, Ana Amélia Nogueira Fernandes, certo? Professora aposentada da universidade, me dedico a, primeiro, ler muito. Né? Segundo, escrever memórias, as memórias. Ótimo. Memórias. Inclusive, eu estou fazendo pesquisa sobre as mulheres que fizeram a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e vou escrever, porque a universidade esquece suas mulheres. Só tem 3 doutoras em 58 mestres. Incrível. Em 58 títulos. Essa revelação é incrível. E com ela, provando que Jardelino é uma pessoa atenta a todos os aspectos que dizem respeito ao espaço onde ele se move, nós encerramos esse Memória Viva, que foi uma demonstração de trato afetuoso, né? Essa coisa do companheiro alegre, amigo, bem-humorado e competente, sobretudo organizado, como também acentuou o Cerejo, que é essa grande figura de Jardelino Lucena. Aqui nós agradecemos, Jardel. Ótimo você ter vindo, grande Cerejo, obrigado por ter vindo também. Ivon Císio, que não seja a primeira, que não seja a última vez que estiveram também conosco aqui. Nós retornamos na próxima semana.